O momento chegou, galera. Finalmente pude me juntar a esse seleto grupo que inclui Tom Cruise, Jaden Smith, Stephen King e as pessoas mais aleatórias possíveis que já assistiram The Flash. Sim, gente, eu já assisti o filme e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui as minhas primeiras impressões, a minha crítica sem spoilers. Vou falar pra vocês o que eu achei do filme, que é pra você saber se o filme é tudo isso aí que a galera tá falando. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e quem diria, The Flash existe. Depois de quase 10 anos que Ezra Miller foi anunciado como The Flash, que anunciaram que o filme estaria em produção, finalmente eu pude assistir esse filme, galera. Depois de todos os hipercalços que rolaram ao longo do caminho, foi uma estrada difícil. Não achei que chegaria no final dessa corrida, mas chegamos, galera. Inclusive eu quero agradecer demais a vocês que acompanham aqui o canal, que fazem o canal ser relevante. Agradecer a Warner Bros Pictures por ter me convidado para assistir o filme numa sessão especial, cheia de fãs. Encontrei mó galera lá que acompanha o canal. Encontrei o Andy Muschietti, diretor do filme também. Inclusive hoje eu vou gravar lá um negocinho com ele também, vou postar aqui no canal. Então fica ligado aqui, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, que essa aqui é só uma análise bem por cima, sem spoilers, para não falar nada. Mas ainda vai ter muita coisa para explicar, muita coisa para vocês entenderem sobre o filme. Vai ter análise com spoiler lá quando ele estrear também, então fica ligado para não perder essa cobertura, hein, vem muita coisa por aí. E agora, vamos falar do filme, galera. É o seguinte, pelo que me falaram lá, a versão que a gente assistiu ontem à noite é uma versão não finalizada do filme, é a mesma versão que está sendo exibida desde lá da CinemaCon, que eles exibiram lá para jornalistas e tudo mais. E o próprio Andy Muschietti já confirmou na entrevista que ele tirou algumas coisas dessa versão que ele está exibindo para não vazarem, certo? E assistindo o filme eu fiquei com essa impressão, porque o primeiro e o segundo ato do filme são muito bem construídos, cara. Só que aí o terceiro ato do filme, a resolução das coisas, aconteceu de uma forma muito rápida. Até meio irônico, tendo em vista sobre quem nós estamos falando, né? Já diria Savitar. Mas enfim, foi muito rápido, cara, a resolução. Eu senti que faltou alguma coisa ali, sabe? Eu assisti uma versão também que não tinha cenas pós-créditos. O filme só acabou assim, secão. Então, caso tenha mais alguma coisa ainda na versão final que vai ao cinema, ele já confirmou que tem, eu acredito que vai ser encaixada no terceiro ato e no final do filme, assim, sabe? Porque é onde eu mais senti falta de coisas. Ficou meio discrepante, porque, gente, o início do filme é incrível, velho. Muitas das cenas que a gente vê no trailer lá, do Flash correndo, indo pra Gotham, salvando aquele hospital que tá desmoronando, o Batman do Ben Affleck numa perseguição frenética com a moto ali, tudo isso é já na abertura do filme. E eu senti uma vibe muito parecida com a que eu sinto quando eu vejo animações da Liga da Justiça, sabe? Que a gente vê o universo muito bem contextualizado ali, mostra como que a Liga da Justiça tá atuando e depois vai para a história individual do personagem. Assim como a animação do Flashpoint também, que começa numa batalha ali do Flash contra o Flash Reverso e toda a galeria de vilões, né? E a gente vê a Liga da Justiça indo ajudar o Flash. E aí a gente tem todo um contexto de como a Liga atua ali. E o filme do Flash começa dessa forma, cara. Ele contextualiza como que os heróis estão atuando ali do mundo, né? No trailer tem uma cena que o Barry vê o Superman salvando lá um vulcão na Guatemala e tudo mais. Tudo isso tá no trailer, né? Então não é spoiler, vocês já viram. E contextualiza também qual que é o papel do Flash na Liga da Justiça. Isso eu achei muito interessante, porque se parece muito com o papel que o Flash tem também nos quadrinhos. E mostra também como que ele evoluiu ao longo desses anos, na personalidade dele, na forma de usar os poderes, né? Porque ele não é mais aquele Flash destrambelhado que a gente vê, que tropeça nas coisas, que empurra as pessoas correndo, faz tudo errado. Não, ele tem um domínio muito grande dos poderes e traz um Barry Allen também muito inteligente. Um Barry Allen que cria os seus planos, que não precisa de alguém ficar no ouvido dele ali, dando as instruções, falando isso, falando aquilo, que é algo que a gente tinha muito na série do Flash, né? Na série, o Barry sempre teve toda uma equipe desde o momento que ele acorda com os poderes. Ele sempre teve um suporte muito grande. Tinha um cara que já sabia usar os poderes, que era o Will Barton, tinha a Caitlin, tinha o Cisco, que fazia todas as engenhocas dele ali. Esse Barry não. Esse Barry, ele tem uma relação ali com o Bruce Wayne, com o Alfred e tudo mais, só que ele como Flash é muito autossuficiente, sabe?
Porque o filme, ele mostra isso, ele traz um Barry que já ganhou os poderes há muitos anos, né? A primeira vez que a gente vê ele é no Batman vs Superman e ele já tinha ganhado os poderes há algum tempo. É um Barry que já tem poderes há 10 anos praticamente. E nesse início do filme contextualiza também muito bem a situação emocional do Barry, sabe? Mostra muito bem como ele se sente em relação ao assassinato da mãe dele, como ele se sente em relação ao pai dele estar preso, né, por conta disso. E como que o trauma que ele sofre quando ele era criança, né, quando a mãe dele é assassinada, afetou toda a vida dele, sabe? Que é algo que eu sentia muita falta no filme da Liga da Justiça, por exemplo. Que a gente viu um Barry sorridente, brincando, né, meio bobão assim, e parece que ele não mostrava como aquela tragédia tinha afetado ele. A gente não conseguia se conectar emocionalmente com ele. E isso é o que torna o Flash um personagem tão carismático, né? É o que faz a gente se identificar tanto com ele. É o fato dele demonstrar muito como aquela tragédia afetou ele, demonstrar como ele se sente, demonstrar como que o fato dele poder voltar no tempo e salvar a mãe dele machuca ele por não ser o certo a se fazer, entendeu? Que é do que se trata as melhores obras do Flash, né? E era o que eu sentia falta nessa versão do Flash, do Ezra Miller. Primeiros minutos, e o filme ali, cara, no primeiro ato, contextualiza muito bem. Você consegue se conectar muito com o Barry, porque o sofrimento dele ali fica muito claro. Fica muito claro do que ele abre mão para poder ser o Flash, do que ele abre mão para poder trabalhar no laboratório de ciência forense. Esse início do filme, cara, pra você ter uma ideia assim do que eu tô falando, me lembra muito o início do Homem-Aranha 2. Lembra lá, quando o filme começa já mostrando como que tá a vida do Peter, cara? Ele não consegue manter o emprego de entregador de pizza, ele não consegue ir bem na faculdade, ele não consegue ficar com a Mary Jane, né? Ele fica longe dela, não dá atenção pra ela, ele não consegue nem lembrar que é o aniversário dele, ele não consegue estar presente pra tia dele. Tudo isso pra poder ser o Homem-Aranha, pra poder fazer o certo. E a gente vai vendo como isso vai machucando ele, sabe? Porque no início do filme, as pessoas falam pra ele, Barry, você poderia ser muito melhor do que você é, você chega atrasado nos lugares, né, que é algo que a gente tem muito do Barry nos quadrinhos também, que apesar dele ser Flash, ele sempre chega atrasado, mas você não tá compensando aqui, cara, você não tá fazendo isso, você não tá fazendo aquilo, e aí mostra como que aquilo machuca o Barry, e logo nesse início, toda a conexão que eu precisava sentir com esse personagem já foi estabelecida. Então, ele é um filme que, apesar de ter muitas cenas de efeitos visuais, de ter essa explicação científica também, de ter grandes personagens que a gente vai falar daqui a pouco, além do próprio Flash, de ter muito fanservice também e valor nostálgico, que é algo que tá levando a galera pra assistir os filmes nesses últimos tempos, né? O filme não se apoia nisso. Isso tudo serve pra agregar a história, mas o principal do filme é esse roteiro, que no primeiro ato estabelece muito bem, prepara muito terreno e explica o porquê que o Barry decide fazer o que ele faz. Fica muito claro. Até porque o filme precisava fazer isso. Porque as coisas acontecem de uma maneira muito diferente até do que é no Flashpoint original. Então, pra gente entender o porquê que acontece essa diferença, né? Tinha que ser bem explicado, porque os motivos são diferentes. Quando você assistir, você vai entender. E os diálogos do filme, cara, também são muito bons. Uma conversa que o Barry tem ali com o Batman do Ben Affleck de noite, quando ele tá ali no carrão dele, né? A gente teve essa cena no trailer também. E aí o Barry fala, não, eu posso voltar no tempo, eu posso consertar as coisas e tudo mais. E aí o Batman explica, fala que as cicatrizes deles fazem quem eles são e tudo mais. É muito incrível. Inclusive, esse filme, cara, ele entrega pra mim a melhor versão do Batman do Ben Affleck. Tanto como o Batman usando o traje, a cena de ação dele lá no início é incrível, quanto como Bruce Wayne também nesse momento que ele interage com o Barry. Que a gente consegue ver ali como que essa relação entre eles foi criada ao longo dos anos, né? E aí nós vamos pro segundo ato do filme, onde o Barry decide o que ele tinha que fazer, e aí ele vai parar num outro momento, né? E aí a primeira relação que nós vemos sendo construída é a relação dele com o Young Barry, que a gente vê no trailer também. E cara, isso foi muito bom, por quê? O Barry do DCU, ele já é um Barry mais maduro, né? Como eu falei pra vocês aqui, ele já ganhou os poderes há quase 10 anos dentro desse universo, já aprendeu muita coisa. O fato dele ter sofrido a tragédia quando era criança também, o fato dele abrir mão de tudo que ele abre pra ser o Flash, transformou ele num cara assim mais sentimental, mais sério. Nisso ele se parece com o Barry Allen dos quadrinhos.
Ele já não é o Barry que fica fazendo muita piada, ele fica brincando muito, ele é mais centrado ali, mais sério. Inclusive, ele é mais inteligente também. Ele bola todos os planos ali do que ele teria que fazer sozinho. Então não tinha muito espaço pra gente ver a origem desse Barry, né? Porque ele já era um Barry mais cascudo por conta dos traumas que ele passou. Mas o filme consegue colocar essa origem do Barry, ele descobrindo os poderes, ele jovem, bobão, divertido e tudo mais, nesse Barry mais jovem. Então eles conseguiram criar uma dinâmica, um relacionamento entre os dois personagens que eu não imaginaria que seria feito dessa forma, porque os dois acabam criando uma conexão emocional ali, sabe? Porque aquele Barry daquele universo é um Barry que surgiu depois das mudanças que ele fez, e assim como a gente vê no trailer também, ele foi criado pela mãe dele, pelo pai, então ele não passou pelos traumas, que foi justamente o que transformou aquele Barry do DCU no que ele é, né? Então, são pessoas completamente diferentes ali, sabe? E nisso, o Ezra Miller mandou muito bem, cara. Ele, na atuação, entregando essa emoção do Barry, entregando como ele é afetado pelos traumas e tudo mais, deu um contraste muito grande com esse Barry mais novo, que também acaba ficando diferente daquele Barry que a gente vê nos filmes da Liga da Justiça. Então ele se mostrou muito versátil nesse sentido. Inclusive, todo o elenco do filme tá muito bem, cara. O Michael Keaton, quando aparece como Batman, você sente o peso também, sabe? Acho que as cenas dele como Batman ali também são as melhores que eu já vi, sabe? Apesar de que ele não é um Batman tão sério quanto a gente vê lá nos filmes do Tim Burton. A introdução dele ali é feita meio que de acordo com o que é esse Flash também, sabe? O filme parece seguir todo esse tom, assim, de ser mais leve, ser mais divertido, ter piadas e tal. Então a gente vê o Batman do Michael Keaton mais leve também, sabe? Até porque os acontecimentos na linha do tempo dele explicam isso. E as cenas dele de luta com o traje, no bate-jato, as cenas dele com o Barry, ele tem diálogos muito profundos também com esse Barry mais velho do DCU. E esses diálogos são simplesmente incríveis, porque, como mostra no trailer também, ele já é um vigilante aposentado, que teve toda uma vida como Batman, e ele também tem esse trauma de ter perdido os pais quando era criança. Então isso automaticamente já cria uma conexão muito grande com o Barry. E cara, eu acredito que a atuação dele, a participação dele no roteiro do filme foi exatamente na medida certa, assim. Como eu falei pra você, cara, a experiência de ver ele ali no filme não tem só o valor nostálgico, porque ele foi o Batman há 30 anos atrás. Ele, como personagem, nesse filme agrega muito. Se ele não tivesse sido Batman em nenhum outro filme, também teria sido incrível ver ele nesse. Isso eu achei muito bom, porque o Andy Muschietti soube trabalhar muito bem com o Batman nesse filme. Não só no quesito visual das lutas, dos gadgets, do traje, de tudo isso, mas também as personas de Bruce Wayne. Como que os traumas que eles sofreram afetou a vida deles, eles servindo como conselheiros ali e tudo mais. As cenas de luta, era isso que eu queria muito ver em um filme do Batman. E que eu não tinha visto até hoje, inclusive. Então ele consegue abranger muitos aspectos do universo DC. Porque quando começam a entrar os outros personagens assim, parece que é o filme da Liga da Justiça, cara. Outra personagem que tá incrível também é a Supergirl da Sasha Calle. Porque ela é uma Supergirl que não teve contato com a humanidade, né? Como a gente sabe, a Kara Zor-El, ela foi criada ali na primeira infância e início da adolescência em Krypton. E aí ela foi mandada pra Terra pra proteger o Kal-El e tudo mais. Então ela tem já toda uma criação kryptoniana. Ela tem os conceitos kryptonianos. E essa cara, ela traz muito isso. Ela é totalmente alienígena, selvagem, sabe? Mas ela traz a essência, a bondade dos kryptonianos da Casa de El, né? Eu achei muito louco que ela consegue representar muito bem esse conceito da esperança, que é o que a Casa de El pregava na sociedade kryptoniana. A luta dela com Zod também é pesada, tem revelações ali que eu não esperava e que justificam muito a revolta que ela sente. E as cenas dela de voo, de luta, são até muito parecidas com a que o Zack Snyder faz no Man of Steel. A gente sabe que o Zod aparece no filme também, a Faora, e tudo foi muito respeitoso com o que o Zack Snyder fez nesse universo DC. Isso consegue trazer muito a vibe do que é a história do Flashpoint, que é a essência dela, né? Que é basicamente o Barry voltar no tempo, mudar o acontecimento, e isso não vai reverberar só dali pra frente, reverbera dali pra trás também. E tem uma cena no filme, inclusive, que explica
como que a viagem no tempo funciona, como que o multiverso funciona, acho que da melhor forma que eu já vi ser explicado em um filme. Acho que qualquer criancinha vai entender, sabe? Faltava uma explicação dessa e que deu base para tudo que acontece no filme ali. Tudo que acontece depende da cena de explicação do multiverso. Então, quando ela acontecer, presta atenção, beleza? E dali vão desencadeando os problemas que levam para o terceiro ato do filme. Essa parte emocional que o filme constrói, essa parte emocional do Barry e tudo mais, tá muito presente nessa resolução também. É um momento que, além de você ver algo muito épico e tudo mais, você se emociona também. É muito emocionante, cara. Principalmente ali a cena final onde tudo se resolve, você consegue sentir tudo que o Barry sente também. E isso muito graças à atuação de Ezra Miller. Ezra Miller cometeu muitos crimes? Cometeu. Deve responder por eles? Deve. Mas não dá pra negar. A atuação dele é uma das grandes responsáveis por esse filme ser tão bom assim. Porque como eu falei pra vocês aqui, mesmo a gente tendo todo esse elenco de apoio, o Batman do Michael Keaton, Supergirl, Sasha Calle, Ben Affleck, a espinha dorsal do filme é o Barry Allen. E isso é muito legal, porque assim, é um dos melhores roteiros realmente de filme de super-heróis que eu vi nos últimos anos, velho. É um roteiro assim que faz jus ao que é o Flash nos quadrinhos, as possibilidades que os poderes do Flash traz, as possibilidades que a personalidade dele traz, as personalidades que os traumas emocionais que ele passou trazem também, que é algo que na série, por exemplo, há muitos anos não era aproveitado, e é o que fez a série do Flash decair tanto, e é o que faltou ser aproveitado no DCU até hoje, algo que o Zack Snyder usou um pouco no Liga da Justiça dele, mas o Joss Whedon no Liga da Justiça 2017 jogou tudo no lixo, e era o que me deixava tão insatisfeito, porque o Flash é um dos maiores heróis dos quadrinhos por causa disso. Nos quadrinhos ele é o herói que, através da viagem no tempo e dos poderes dele, consegue reescrever a história, reescrever o universo. Só que mesmo com todo esse poder, o que faz ele ser o Flash é a personalidade dele e os traumas que ele sofreu. E o filme deixa tudo isso muito claro, velho. Então eu saí muito feliz, muito satisfeito com o que eu vi. Só que, como eu falei pra vocês, a versão que eu vi, esse final me deu a impressão de ter sido cortado e apressado, né? Não sei se para esconder coisas. Então não sei se eles cortaram muitas coisas para poder se adequar a esse futuro do DCU, ou se eles cortaram realmente para não entregar nessas exibições testes, né? Então, o que eu posso falar aqui é da versão que eu vi. Tô feliz, tô satisfeito com o filme. Outro ponto negativo também dessa versão que eu vi é a computação gráfica, que realmente em alguns momentos não tá tão polida, né? Você consegue perceber ali. Só que como é a versão não finalizada, eu acho que tem que esperar a versão final para poder dar o veredito final sobre esse quesito em específico, né? Mas assim, cara, o filme é realmente isso que todo mundo tá dizendo, sabe? Eu acho que precisava de um filme de super-heróis que abordasse tanto esse aspecto emocional assim como o The Flash aborda. E também que mostrasse as coisas acontecendo, né? Porque é um conceito também que o James Gunn usa muito nos cinemas, que é o show don't tell, né? Que é o mostre e não fale. Que é realmente a gente vê em tela como os poderes do Barry funcionam, a gente vê como funciona a viagem no tempo. A gente vê, não tem ninguém contando, né? Porque é chato, por exemplo, do Quantumania, quando o Kang chega lá, eu vim de outras linhas do tempo, eu matei Vingadores, não sei o quê. Você não vê nada, você vê o cara falando só. E isso torna o filme muito chato. E no The Flash não, ninguém fala nada. A gente não vê o Barry falando, ah, os meus poderes funcionam assim. Não, a câmera vai lá e explica como que as moléculas dele reagem, tá ligado? Ele não fala tipo, ah, a viagem no tempo funciona dessa forma, não. Você vê como ela funciona, é representado graficamente. E isso é incrível, cara. E filmes de super-heróis tem que ser feito dessa forma. Tomara que cada vez mais eles utilizem isso. É claro que gasta muito dinheiro, né? Por causa da computação gráfica, você fazer a cena mostrando. Mas foi muito bom. Ele é um filme recheado de referências também a toda a cultura pop, né? Então, gente, vocês vão curtir. Vocês vão curtir. É isso. Eu não vou me aprofundar muito aqui pra não dar spoiler, né? Mas, pesado, ó. Tô feliz com o que eu vi, gente. Tô feliz demais. E não vejo a hora de vocês poderem sentir isso também, beleza?
E como eu falei, fica ligado aqui no canal que tem muita coisa pra vir ainda. Falei pra vocês, hoje mesmo vou lá conhecer o Andy Muschietti pessoalmente, trocar uma ideia com ele. Vou postar tudo lá no meu Instagram, inclusive. Então me segue lá pra não perder nada. E quando o filme estrear e tudo mais, a gente fala com spoiler dele, que vai ter muita coisa pra explicar pra vocês também, beleza? E comenta aqui embaixo se você tá confiante com o filme, depois de tudo que você tá vendo aí, se você vai assistir ele no cinema. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.